Olá a todos e a todas, eu sou Rafael Beck, de Catanduva, interior de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre arte como comunicação e o teatro como linguagem. Para isso, eu vou me apresentar e falar um pouquinho sobre quem sou eu e como o meu trabalho resultou nessa aula que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Bom, eu sou de Catanduva, aqui é interior de São Paulo, minha cidade fica entre Araraquara e São José do Rio Preto. E aqui eu sou diretor e ator de teatro, tenho dois grupos de teatro, o grupo Cabrabão e o grupo Flor de Chita, ambos que trabalham cultura popular brasileira. Eu também sou fundador e membro do Coletivo Delarte, um coletivo de artistas aqui da minha cidade, que promovem festivais, que também oferecem aulas gratuitas de teatro, de música, de dança e várias outras expressões artísticas. Esse coletivo é reconhecido como utilidade pública daqui da minha cidade, de Catanduva, e também é considerado um pontinho de cultura do extinto Ministério da Cultura. E esse coletivo hoje trabalha na cidade com jovens, com adultos, com crianças, há mais de 13 anos. Hoje nós temos uma parceria com o Sesc Catanduva. Dentro desse coletivo, nós tínhamos vários grupos de teatro. Os grupos nascem lá, ele funciona como uma espécie de incubadora. Os grupos nascem lá e de lá alguns grupos saem para se profissionalizar e virarem grupos independentes. E alguns acabam ficando ali, mantendo parcerias. E por que eu estou contando isso? Porque resultado disso tudo, o que eu preparei nessa aula. Então, o que eu vou compartilhar com vocês foi um processo de investigação nas aulas de teatro desse coletivo, que eu sintetizei tudo e vou passar aqui para vocês um pouquinho hoje. É importante dizer que essa aula, ela tem um público específico, né? Ela é para pessoas de 12 a 17 anos e que se interessam por artes cênicas, que estão começando a se interessar por artes cênicas. Quem já está um pouquinho mais tempo na estrada, pode ser que esse conteúdo fique muito básico. Por quê? Porque ele é focado para quem não conhece ainda as artes cênicas, ou para quem começou agora um curso livre de teatro. Então esse conteúdo é bem básico, ele é bem superficial, mas é para dar um start mesmo para quem quer começar a fazer teatro, começar a fazer artes cênicas e navegar nesses mares aí. O que é arte? Para que serve a arte? O que é teatro? E para que serve o teatro? Bom, nós vamos começar agora a investigar e descobrir juntos aqui o que é arte, se é possível definir o que é arte e falar um pouquinho sobre a arte. Bom, vamos começando que a arte surge do desejo do homem de se comunicar. Então nós vamos partir da premissa de que a arte é um veículo legítimo de comunicação. Mas vamos lá. O que é arte? Olha, muita gente se pergunta isso. Tem muitos pesquisadores, muitos estudiosos que tentam definir a arte ou que estudam para tentar definir a arte. Mas talvez a arte não seja um objeto de definição, pelo que nós vamos falar aqui agora, tá? A arte, muita gente pensa que ela está longe do nosso cotidiano, mas não, ela está muito perto do nosso cotidiano. As pessoas comuns tendem a achar que a arte está dentro de museus, dentro de grandes galerias de artes, dentro de teatros, dentro de concertos. E sim, ela de fato está, mas ela também está de maneira mais simples no nosso cotidiano. Então eu sempre costumo falar para os alunos sobre um exemplo aqui que eu tenho. Imagine vocês a Dona Maria. Dona Maria tem uma vida super simples na casa dela e ela gosta muito de cozinhar. Então ela está lá cozinhando, fazendo a comida para sua família, com um radinho a pilhas, ouvindo uma música. A Dona Maria consome arte, porque ela está ouvindo a musiquinha ali no rádio. A Dona Maria tem em seu ombro um guardanapo, pintado várias frutas.
num tecido. A Dona Maria consome arte, porque aquele guardanapo foi pintado por alguém. Isso também é arte. E quando ela termina o jantar e vai assistir a novela, ela também consome arte. Então a arte está em nosso cotidiano. Hoje, quase todo mundo tem acesso à arte, e direto ou indiretamente. Então a arte faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. E por que eu estou falando que faz parte da nossa história? Porque para você viver a arte, é preciso você se permitir vivenciar a arte. Calma que eu vou explicar tudo. Lembra que eu falei que a arte é uma ferramenta legítima de comunicação? Pois é, a arte nasce da necessidade do homem de se comunicar. Então nós vamos voltar um pouquinho lá para a pré-história, lá para a época dos homens das cavernas. Esse também é um exemplo que eu faço bastante com os alunos. O que acontece? O homem não tinha a fala desenvolvida, ele não sabia se comunicar pela fala. Então ele foi criando métodos que permitissem que ele comunicasse com os seus. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar aqui é um que todo mundo estuda na escola e que conhece, que são as pinturas nas cavernas, as pinturas rupestres. Os homens ali da caverna, eles arrumaram esse jeito de se comunicar, de gravar as suas memórias, de contar as suas histórias, pintando nas cavernas. Uma outra expressão artística que surgiu aí é a dança, por exemplo. Quando os homens estavam todos eufóricos, eles se movimentavam, eles passavam com o corpo, a expressão corporal deles era de se movimentar. Isso criou ali um tipo de dança, que mais tarde evoluiu para as danças ritualísticas e tudo mais. E aí, entrando já na nossa área, a outra forma artística que ele encontrou ali para se comunicar é o teatro. Por quê? Vamos lá, vamos à historinha. Imagine vocês, o homem das cavernas precisava ensinar os seus filhos a caçar. Então ele não podia falar aqui uma historinha para ele, olha, você vai lá, faz isso, isso e isso. Não. Então ele representava corporalmente o que ele tinha feito. Então vamos imaginar que ele foi lá, quebrou o galho da árvore, fez uma ponta, né? Foi quietinho lá com a lança, né, que ele tinha acabado de criar, e espetou o bicho. O bicho se retorceu e aí morreu. Ele cortou o bicho, teve que fazer ali uma fogueira e assou o bicho e comeu o bicho. Ele não ia saber falar isso. Então, ele ia fazendo representações. Eu sempre brinco isso, assim, ó. Né? Então, durante a aula, com as crianças, os alunos presentes, eu vou dando esse exemplo e vou fazendo com o meu corpo para que isso fique bem claro para eles, que com o corpo, com os sons, é possível que nós possamos criar um meio de comunicação. Então, essa foi uma das maneiras que o homem achou para se comunicar. Portanto, nós falamos aqui de teatro, de artes plásticas, né, das pinturas, falamos da dança. Essa foi uma das maneiras que o homem criou para se comunicar. Portanto, a arte é um veículo de comunicação legítimo, verdadeiro, comprovado, tá bom? É importante dizer também, pessoal, que a arte vai ser vivenciada de maneiras diferentes por diferentes pessoas, tá? Só que para isso é preciso que você queira viver a arte. Você precisa se permitir. E isso vai depender muito da sua história e da sua vivência. Como assim, Rafael? Vou explicar. Imagine que você vai até uma galeria de artes. E lá você encontra uma escultura que são vários canos empilhados, um em cima do outro. Às vezes, você vai olhar para aquilo e não vai entender nada, aquilo não vai te passar nada. Nada do que você está vendo ali vai tocar em você. Mas às vezes você caminha para uma outra sala e encontra um quadro branco com um risco no meio que
dentro da sua história faz sentido e te provoca algo, te faz reagir de alguma outra maneira. Então, a sua vivência, ela é importante para você viver a arte, você se permitiu viver essa arte. Outra pessoa, talvez, vai lá ver aquela escultura dos canos e tem uma sensação diferente. Aquilo toca nela, na história dela, de uma maneira diferente do que vai tocar na sua. Isso é muito comum você fazer essa experiência ouvindo ritmos musicais diferentes. Por exemplo, algumas pessoas gostam de música clássica, outras pessoas gostam de rock e outras gostam de música eletrônica. Essas pessoas, com as suas diferentes histórias, elas vão ter uma vivência diferente diante desses ritmos musicais, porque algumas vão gostar mais da clássica, outras vão gostar de outra, e por assim adiante, né? Isso quer dizer o quê? Que cada pessoa vive a arte, desde que aceite viver a arte, desde que se permita viver aquilo como arte, diferente da outra. Tem um artista, uma vez, que colocou uma banana na parede com uma fita adesiva. E ele determinou, isso aqui é a minha obra de arte. E depois, essa banana foi vendida por não sei quantos milhões de dólares. Por quê? Porque alguém viu arte naquilo. Então, a arte, ela é subjetiva, ou seja, cada um vai viver ela da sua maneira, e é preciso que a pessoa se permita viver arte. Bom, já sabemos que a arte não dá para se definir, porque ela é subjetiva. Já sabemos que a arte é um veículo de comunicação, é um meio de estabelecer um contato, uma comunicação com alguém, falar coisas para alguém. Mas, como toda forma de comunicação, nós precisamos de um meio. Qual é o meio que nós vamos usar para nos comunicar, né? Quais os meios de comunicação? Por exemplo, rádio é um meio de comunicação, né? É um meio de comunicação. E qual é a linguagem do rádio? A fala. Então, os radialistas falam ali para se comunicar com outras pessoas, né? A novela, né? O vídeo, o cinema, é um meio de comunicação. Os atores interpretam para se comunicar. E agora, então, nós vamos falar sobre o que é o teatro. Onde entra o teatro dentro das artes? Lembrando que nós estamos falando sobre, especificamente, a arte como comunicação e o teatro como linguagem. Tem outras vertentes em cima disso, tá, pessoal? É muito importante deixar isso claro. Tem muitas camadas aí, é que eu foquei nisso, porque é um resultado de um processo que eu faço com os meus alunos. Quando eu vou trabalhar com os meus alunos, eu foco nisso, em o teatro como a arte como comunicação e o teatro como linguagem. Então, tem outras camadas aí, não é só isso, não é simples assim, mas dentro do meu trabalho é uma verdade, é sobre essa premissa que eu trabalho, tá bom? E agora nós vamos falar um pouquinho, então, sobre o teatro como linguagem, como meio de aplicar a comunicação para chegar na arte. Então, vamos falar sobre o teatro como linguagem, e para isso a gente precisa conhecer bem basicamente o caminho que o teatro fez. Como eu falei para vocês, o teatro surge lá na pré-história. Muita gente vai falar que o teatro, isso a gente aprende nas escolas, né, que o teatro surge na Grécia. De fato, ele surge como a gente conhece hoje na Grécia, mas o teatro teve vários caminhos para chegar no que é hoje, né? Então, até chegar na Grécia, ele também teve uma escadinha. Ele começa lá na pré-história, depois temos registros dos orientais fazendo teatro de sombras, lá nos continentes orientais também era muito comum ter máscaras, né? Então, não se tem um registro disso, mas nós temos relatos dos estudiosos, históricos e tudo mais, que haviam esse tipo de manifestação artística lá. Não se tem um registro
do que era representado e tudo mais. A não ser o teatro de sombras, que é uma coisa muito comum ainda no Japão, e isso é realmente secular, né? Mas então, como é que surge o teatro lá na Grécia? Bom, como eu falei para vocês, o teatro era feito para se comunicar lá na pré-história, e aí os gregos, eles usavam o teatro, a representação, para cultuar os deuses. Bem, vocês devem saber que os gregos, eles, como várias outras civilizações antigas, eles acreditavam em deuses. Tinha deuses para tudo, gente, para colheita, para plantação, do vinho, da festa, tinha deuses para tudo. E então tinha o deus lá, Dionísio, né, que eles usavam para cultuar, o deus do vinho, o deus das artes, né, eles usavam o teatro para cultuar isso. Então, um dia, dentro dessa celebração, dessa festa, um homem, o primeiro homem a representar, né, e aí assim, oficialmente, vamos chamar assim, representar o Deus, né, lá que eles estavam celebrando, ele foi registrado nesse dia, na festa, ele tomou ali a frente da celebração e numa espécie de incorporação, ele começou a representar o Deus daquela celebração. Podemos dizer, então, que aí surgiu o primeiro ator, Téspis de Icária. Foi ele quem representou ali dentro daquela manifestação, daquela celebração. Então, ele é considerado o primeiro ator, foi a primeira pessoa a se colocar para interpretar alguém. E aí nós temos o teatro grego, onde os gregos escreviam as peças. O que ficou muito forte dessa época da história foram os textos de tragédias e de comédias gregas. E aí, eu vou citar alguns aqui que vocês podem pesquisar aí, conhecer, fazer uma leitura grega, que é uma leitura bem interessante e que tem boas histórias. Apesar de ser uma leitura um pouco difícil, com um coro muito grande, mas as histórias são muito boas e eu acho que vocês vão gostar. Então eu vou falar aqui as duas comédias e duas tragédias. Então eu vou colocar a primeira, Antígona, que é um texto muito legal, acho que vale a pena vocês conhecerem. E a outra história é Jason e Medeia, que também é uma das minhas favoritas e eu acho que vocês vão entender o quanto isso ainda está atual. Essas duas histórias, elas são absurdamente atuais, tá? E aí, como comédia grega, eu vou recomendar Lisístrata ou A Guerra dos Sexos, que conta a história de mulheres que pararam a guerra por fazerem greve de sexo com seus maridos. É uma história muito engraçada, é uma história que também tem ali algumas coisas que são bem atuais, e eu acho que é uma história que vocês vão gostar de ver, vão dar boas risadas, e eu acho bem legal. E a outra história é a história de Orfeu, que é bem conhecida também, e acho que vocês vão gostar bastante. É importante frisar que tanto as comédias quanto as tragédias gregas, elas tinham sempre como personagem principal a mulher. E também é curioso dizer que as mulheres não podiam fazer teatro. Os papéis delas, enquanto protagonistas, eram representadas por homens que vestiam máscaras e perucas. Então, olha que coisa maluca, né, gente? As mulheres eram protagonistas das histórias, todas, principalmente as tragédias, têm o nome da mulher, como eu disse aqui, Antígona, por exemplo, Medeia, e elas, no entanto, não eram protagonistas das coisas, né? E é muito curioso a gente perceber como é que a sociedade, né, grega e como a nossa hoje tem pontos comuns. Então fica aí para vocês refletirem sobre isso. Agora vamos passar um pouquinho para o teatro romano. O teatro romano, ele é um pouquinho diferente do teatro grego em algumas questões, principalmente na arquitetura. Eles colocam ali alguns elementos
dentro da cena, como cenário, um pouco diferente do teatro grego. Além disso, para além da diferença arquitetônica, que o teatro romano ele era diferente do grego porque ele não era um símbolo de educação e cultura, como na Grécia Antiga. Lá vigorava o que hoje ainda é muito praticado, que é a política do pão e circo. Então, o povo tinha necessidade de entretenimento e eles ofereciam o teatro como diversão, mas para o povo não questionar muito a forma de governo que eles estavam tendo. Nessa época ficou muito marcado também a era dos gladiadores. Então, tinha ali os coliseus, tem aqueles filmes, né, que retratam bem isso, que são os coliseus de homens enfrentando outros homens e enfrentando também animais, numa espécie de encenação para alegrar e entreter o povo. Meio esquisito, né, gente? Mas é uma questão bastante recorrente. E essa política do pão e circo é uma coisa que a gente ouve falar até hoje, esse termo, né? Essa política do pão e circo, ela é feita para as pessoas como forma de manter a ordem. Então, o governo da época oferecia isso para as pessoas, né? E as pessoas se contentavam com isso de modo que não se voltariam contra o governo. E assim eles conseguiam estabelecer a ordem deles ali. Falar de 2 textos também que são importantes para o teatro romano e que vocês podem pesquisar. São eles Plauto com a peça Os Prisioneiros e Terêncio com a peça O Punidor. E agora sim, dando um pequeno salto na história, nós vamos entrar na Idade Média. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo um resumo do resumo do resumo, só para vocês conhecerem um pouquinho a introdução disso e poderem se aprofundar caso forem seu desejo. Mas eu recomendo que vocês entrem aí num curso de teatro, num curso livre, para se aprofundar nisso, tá? Esse aqui é uma introdução para quem quer começar ou está se interessando agora para teatro. Vamos entrar na comédia dell'arte. Só que para a gente entrar na comédia dell'arte, nós precisamos entender o contexto histórico, Idade Média. Idade Média, o que ficou muito comum é uma caçada a pessoas que pensavam diferente do que a Igreja Católica estabeleceu. Então, essa informação é muito importante. Por quê? Vocês lembram que eu falei que o teatro ele surge do jeito que nós conhecemos hoje, na Grécia, para cultuar os deuses? Então, o cristianismo vem para dizer que o que não é um Deus só, o que são vários deuses, é uma coisa do diabo. Portanto, a Igreja Católica fazia o quê? Caçavam essas pessoas. E o teatro, ele começou a ser caçado. Esse tipo de manifestação, ele quase se dizimou na época, porque era visto como uma coisa para cultuar o diabo, cultuar coisas ruins. E, de fato, muitas companhias, muitas famílias teatrais começaram ou pararam, ou realmente foram perseguidos, pegos e fogueira, que era uma coisa, né, bastante comum aí dessa época. E poucas famílias ali na Europa conseguiram fazer uma força, uma resistência para continuar existindo. Então, como é que eles faziam? Essa parte é muito legal. Por quê? Porque existiam os teatros de carroças. O que era isso? São famílias que viajavam em carroças apresentando suas peças. Então, tinha lá um vilarejo, eles paravam ali no vilarejo e começavam as suas peças. E, enquanto isso, ficavam batedores nas praças, vendo se não via o pessoal da igreja. Caso aparecesse alguém da igreja, eles desmontavam tudo, paravam da onde estavam, subia e ia embora. E meses depois, ou até anos depois, ou dias depois, eles voltavam e continuavam a peça de onde eles tinham parado. Uma característica forte dessa época também são os carnavajos. O que é isso? São os textos que eram usados. Por quê? Se era um período que os atores, os artistas eram perseguidos, não podia ter registros disso, porque ninguém queria produzir uma prova que pudesse levar à fogueira. Então, eles faziam os carnavajos, que são roteiros, são roteiros pequenos que os atores
sabiam, conheciam a história, mas cada um apresentava de um jeito. Então tinha lá o personagem tal, sabia que ele era um velho, e que ele tinha uma filha e que ele queria casar a filha dele com um homem rico. Pronto, era isso. Era esse o roteiro que ele tinha para desenvolver ali, né? Então, nós não temos muitos textos dessa época da comédia dell'arte. O que tem depois foi um pouquinho mais contemporâneo, mais à frente, que começaram a resgatar esses textos. Por quê? Porque também nessa época a Igreja Católica perde força. Porque lembra dos romanos que davam arte, entretenimento e comida pro governo? O governo fazia isso para que as pessoas não se rebelassem? E aconteceu a mesma coisa. O pessoal começou a se rebelar contra a igreja, porque não tinham entretenimento, não tinham, né? E aí a igreja teve que dar um passo atrás. E começaram, inclusive, a usar o teatro dentro das suas celebrações. A mais comum dela, a Via Crucis. Então, foi onde surgiram as paixões. Paixão de Cristo, por exemplo, os padres da época começaram a usar o teatro para representar a Via Crucis, que é a história de Jesus ali, da crucificação. Então, a igreja teve que dar um passo atrás para poder continuar. Gente, essa foi uma pequena introdução para despertar em vocês uma curiosidade para vocês pesquisarem isso ou entrarem em cursos. Como eu falei para vocês, eu indico que vocês procurem cursos. Hoje em dia tem cursos técnicos, tem cursos livres de teatro que vão poder dar uma base bem boa para vocês. Além dos sistemas de busca que tem hoje na internet que vocês podem conhecer, pesquisar e se aprofundar nisso. Eu escolhi essas três eras do teatro, né, o teatro grego, romano e a comédia dell'arte, porque é uma introdução e são tipos de teatro que eu já fiz dentro do meu coletivo, que é o coletivo artístico que eu falei para vocês no começo. Então, isso aqui, eu começo os cursos de lá do coletivo por esse ângulo. Depois nós vamos desenvolvendo e aprofundando mais nos temas, tá? É importante dizer que é uma aula superficial, né, de introdução, de apresentação para vocês. Agradeço a todos que assistiram esse conteúdo, muito obrigado, e espero que vocês tenham gostado e vão dar seguimento nessa estrada das artes que é muito rica e muito importante para o desenvolvimento do nosso país.